O que é ser homem? A maneira pela qual, historicamente, se definiu o que é homem vai mudando, e vai mudando bastante. Que o homem seja forte, que o homem seja agressivo, que o homem seja ativo, resiliente, que ele aguente tudo. Todos esses comportamentos, essas ações estéticas, na verdade, elas estão respondendo a uma dinâmica de um exercício ideal de poder e de autoridade. O que faz a masculinidade ser tão relacionada à violência? As instituições produzem esse modelo de masculinidade, desde o Estado, escola, religião, estou falando de família, mídia. Não há masculinidade possível se ela não for plural. Um modelo de masculinidade que quer abarcar os ideais de virilidade, de poder e de dominação, não é um modelo de masculinidade. O que é ser homem? Cartografar as masculinidades. Tema desta série do Café Filosófico. Eu sou um homem. Parece uma afirmação simples, mas por trás dessa aparente simplicidade existe uma rede complexa de pressupostos, de construções sociais, culturais, históricas e políticas. Já faz tempo que os feminismos vêm discutindo e construindo conhecimento sobre ser mulher. Mas e nós, homens? Por que demorou tanto tempo para que começássemos a questionar e a desconstruir a ideia que sempre vigorou do que é ser homem? Quantos homens nós somos? Essa é a pergunta que eu comecei a me fazer. Você reivindica um lugar como homem negro, um lugar como homem gay, um lugar como homem amarelo, um lugar como um homem trans. E você, nessas indistintas possibilidades, vai refundando um terreno que é um terreno que até então a gente não sabia muito bem onde estava pisando, o que estava fazendo e assim por diante. Quando a gente fala do homem também, tem uma coisa muito interessante, porque eu comecei a pensar no homem, e eu ficava pensando e falava, mas esse homem é aquele que está do meu lado, é esse que está me assistindo, é esse que está na sala de aula, quem é esse homem exatamente? Eu mesmo não tinha resposta. Até que eu comecei, nos estudos, a falar, a gente está falando de um homem, não esse ser ontológico, né, que existiu desde sempre, desde os primórdios. A gente está falando de um homem que se tornou uma estrutura. Eu não posso pensar as masculinidades ou pensar o que é ser homem se eu não penso do ponto de vista da estrutura, como isso se dá e como a gente vai se formando. Então, essa também era uma das perguntas que eu me fazia. Quando a gente vai estudar a Elizabeth Badinter, você tem uma primeira resposta sobre o que é ser homem, quando ela diz que ser homem é não ser mulher. É o primeiro rechaço que você vai fazer, portanto, de dizer que o homem tem uma característica específica do ponto de vista da estrutura das nossas sociedades, de como a gente está pensando, e que isso diz respeito ao fato de que você não pode ser uma mulher, que você não deve reproduzir comportamentos que são tidos como próprios de uma mulher. E daí tem uma pesquisadora americana, que se chama Jack Judith, que tem um livro que se chama Masculinidade Feminina. E ela vai falar das masculinidades sem o corpo do homem, porque ela vai falar, nem toda masculinidade é exercida pelo corpo do homem. Nem todo homem tem aspectos de masculinidades tanto quanto pode ter uma mulher. Não é incomum, por exemplo, que quando a gente vai pensar nessa estrutura de uma masculinidade feminina, que se atribua às mulheres comportamentos em que a sociedade acha que são comportamentos de homens. Quando uma mulher vai gerenciar, por exemplo, uma empresa, quando uma mulher assume determinada posição de liderança, uma das primeiras coisas que possivelmente ela ouve é: você vai administrar isso daqui como um homem. O segundo aspecto de uma masculinidade feminina, em que não depende do corpo do homem, é aquilo que ela vai falar a respeito das mulheres lésbicas. Né? Que no livro ela vai usar os termos sapatão, Maria Homem, fanchona e assim por diante, em todas essas traduções, que são traduções para o português, e que vão tomando aí uma certa dimensão que é importante para a gente entender o porquê a masculinidade nem sempre é exercida pelo corpo masculino, ou seja, pelo homem.
Quando a gente discute, portanto, isso, a gente está dizendo, bom, então a gente tem um homem e esse homem vai exercer uma masculinidade, um modelo, né, um tipo de comportamento que vai se esperar dele, e esse comportamento vai se capilarizar socialmente dentro das estruturas. É uma espécie de retroalimentação. Mas eu dividi essa apresentação para falar de como o homem vai tomando a cena pública e como ele vai se tornando um elemento, portanto, que se torna uma categoria de estudo. Mas eu não vou dizer isso sem dizer que a gente precisa diferenciar o que é o homem e o que são as masculinidades. Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. E não tem resposta porque há um tensionamento. E há um tensionamento porque há masculinidades que estão em disputa. E é preciso que elas estejam. Quando a gente fala de masculinidade, portanto, eu vou dizer propriamente de 3 elementos de um modelo de masculinidade que predominam, que é a masculinidade que exerce poder, virilidade e dominação. Quando a gente fala disso, quando a gente fala dessas práticas, desses comportamentos, desses institutos, a gente está falando de um modelo de masculinidade que vem sendo exercida atualmente dentro das nossas sociedades, mas muito especialmente das nossas sociedades ocidentais. O que os estudos sobre masculinidade parecem querer entender e demonstrar é que a masculinidade, e portanto a categoria homem que a internaliza, tende a buscar, por coerção e ou opção, um modo hegemônico de se colocar no mundo. Um conjunto de práticas, obrigações e performances muito bem estabelecidas e vistas como imutáveis e valorosas para os homens. Eu falei aqui que o homem passou a ser uma categoria de estudo porque o que a gente tinha até então, uma masculinidade que se organiza, mas que está tão pulverizada que faz com que o homem não seja enxergado. A gente até então só estudou as mulheres. Eu sempre costumo dizer, quando eu estou comentando com os meus colegas pesquisadores, que a gente precisa avançar no campo das masculinidades e, muitas vezes, falar menos das mulheres e falar mais dos homens. Porque o homem passou a ser uma categoria. É ele que deve ser estudado. É ele que deve ser entendido. Mas hoje, eu vou pedir licença para esses mesmos que eu sempre disse, para dizer aqui que eu vou misturar os textos. Não dá para falar dos homens e das masculinidades sem que a gente fale das mulheres. Quando é que os homens se levantam para falar de si, para perguntar, para tentar entender o que está acontecendo socialmente com esse homem que está aqui? As pessoas sempre dizem que os homens estão em crise ou que as masculinidades estão em crise, e eu sempre tendo a discordar por dizer o seguinte: se tem uma coisa que não está em crise, são os homens. Eu acho que os homens só se movimentam a partir daquilo que as mulheres fazem. Essa é uma crítica mesmo que eu faço aos homens. Cada vez que as mulheres vão para as ruas, cada vez que as mulheres reivindicam direitos, cada vez que as mulheres produzem políticas, que elas fazem arte, que elas se inserem, por exemplo, do ponto de vista a mudar uma estrutura, os homens se movimentam. Eu acho que, às vezes, por medo de perder aquele lugar que é um lugar de privilégio, porque quando a gente está falando de homem, de masculinidade, nós estamos falando de uma possibilidade bastante grande aí de entender esse homem dentro de uma estrutura que é uma estrutura de privilégio. Alguns vão junto com as mulheres para caminhar junto, e outros eu falo que vão abraçar a árvore. Eles vão lá fazer a roda do sagrado, o meu sagrado masculino. Esse homem que a gente estuda desde os anos 90 prova que a Simone de Beauvoir estava certa quando ela dizia que não se nasce mulher, torna-se. O mesmo a gente vai dizer para os homens. Não se nasce homem, torna-se. A gente precisa tirar essa carga, que é uma carga essencializada para falar dos homens, e pulverizada para dizer que, como eles estão em tudo, eles são onipotentes e onipresentes, que a gente só vai estudar as mulheres. Então, a gente volta os nossos estudos para querer entender como é que a gente vai estudar as masculinidades ou por que os homens ocupam o lugar tal qual eles ocuparam hoje. Eu fiz uma pesquisa de um dicionário em 2011 a respeito da palavra homem. Uma das primeiras coisas que se dizia o homem é gênero
presente na humanidade. Eu guardei esse conceito, deixei lá nos meus textos, e preparando aqui essa fala com vocês, eu fui pesquisar novamente e vi que tinha avançado um pouco, mas avançou um pouco. Tem 10 classificações para homem dentro do dicionário, das quais, eu vou repetir aqui, aquelas que não mudaram, continuam ali firmes. Homo, da espécie Homo sapiens, um ser superior, de inteligência, da espécie humana, a humanidade. O homem é tido como a humanidade. Quando você procura no dicionário a palavra mulher, você não encontra nem que ela é da espécie do Homo sapiens, ela não é homo, ela não é humanidade, ela não é da espécie humana. Ela é um ser, no dicionário, sem os atributos do homem. E se o homem tem 10 qualificações, a mulher tem 6. Ou seja, o homem já passa a representar pela língua o todo. Se ele constitui o gênero humano, e ele incorpora aquilo que o próprio dicionário diz, inteligência, coragem, vigor e força, esse homem é um único homem até aqui. Se eu precisasse, então, começar respondendo aquela pergunta, quantos homens nós somos, eu diria, até aqui nós somos um. Porque o homem é tido como a medida do todo. E é uma fronteira bem definida, porque ele vai tirando a qualificação daquilo que se pretende por ser mulher. Quando você faz essa demarcação, a gente está falando de um projeto de colonização, em que pela língua, ou pela definição do que é o homem, você faz a cooptação do gênero, controle da sexualidade, da subjetividade da língua. Portanto, toda vez que você for no dicionário, o que você vai encontrar é o artigo definido o. Ah, Fábio, mas não é bem assim. E eu vou dizer para você, é assim. A Yoronke tem um livro chamado A Invenção das Mulheres, em que ela vai falar de uma coisa que é o problema da tradução. Todos os livros, e ela faz uma crítica aos historiadores, todos os livros do reino de Oió, quando vai se falar, por exemplo, das dinastias, e você vai fazer a tradução, você faz a tradução de uma maneira em que as mulheres deixam de existir. Você traduz do Yorubá para o inglês, no artigo definido o, e a partir dali, quando você vai espalhando aquele texto por uma questão de interpretação, você eliminou o artigo feminino, portanto, só passaram a existir homens. Ela fala uma coisa muito interessante numa das traduções, que ela diz, quando você faz a tradução do Yorubá para uma língua ocidental, a prole, que significam homens e mulheres, filhos e filhas, se tornam filhos. A irmandade se torna irmãos. Os governantes se tornam homens. Essa é a tradução. Todas as anafêmias daquele reino de Oió, elas vão se desqualificando na tradução para a língua ocidental e se tornam o quê? Reis, governantes homens, nunca mulheres. A interpretação é uma traição, porque você revela algo de si quando você quer traduzir. E quando você traduz, portanto, você se afirma e começa a falar sobre a inexistência do outro. E esse projeto é um projeto que deu certo. Por que tem uma disputa em torno do gênero neutro? Porque é uma disputa de afirmação, de narrativa política, de onde nós estamos, de onde nós queremos chegar, mas, sobretudo, de onde nós queremos permanecer. E eu falo disso como homem, como é que nós queremos permanecer nesse lugar, já que esse é um lugar de privilégio. No próximo bloco, quanto mais você reivindica a identidade, mais você vai perder a universalidade. palavras como homem e masculino são carregadas de expectativas e pressupostos, que muitas vezes passam despercebidos, sem questionamento. Um desses pressupostos é o de que, na língua, o masculino se refere a toda a humanidade. Essa ideia universalizante do homem agora é questionada. Além da língua, outras disputas entram em pauta. Se há uma disputa pela língua, há uma segunda disputa que se coloca, que é uma disputa pelo imaginário.
A disputa pelo imaginário ela é uma coisa interessante, porque pela língua você disputa e você está vendo exatamente aquilo que está acontecendo. Mas a disputa do imaginário, ela passa por um lugar que é um lugar que muitas vezes a gente não percebe. A Joyce Bert, ela vai explicar a arquitetura das cidades e como essas cidades têm um gênero definido e como esse gênero definido é o gênero masculino. Como é que as cidades vão se desenhando. Quem já foi para a Europa consegue perceber isso muito facilmente. Quando você vai visitar os monumentos, a maioria dos monumentos são monumentos fálicos. Eles são monumentos fálicos e que, em geral, na ponta deles, há um cavaleiro, há um anjo, um santo, mas dificilmente você encontra uma mulher. Isso pode não parecer, mas isso vai cooptando o imaginário, de uma maneira que a gente não entende, porque você vai dizer o seguinte, bom, existe essa estátua tem uma representação social porque representa um período da história, e esse período da história vai falar sobre determinado fato que foi importante. Mas sempre os homens é que são retratados como heróis. São sempre os homens que são retratados naquele monumento fálico como o salvador, por exemplo, da nação. Sabe-se que, para ser duradoura, toda dominação deve se inscrever não somente nos corpos, mas também deixar marcas sobre o espaço que habitam, bem como traços indeléveis no seu imaginário. A dominação deve envolver o assujeitado e mantê-lo num estado mais ou menos permanente de transe, de intoxicação, de convulsão. Ele é incapaz de refletir por si só, porque a imagem está lá, a imagem está dada. O papel das estátuas e dos monumentos coloniais é, portanto, de fazer ressurgir sobre a cena presente os mortos que em vida atormentaram, frequentemente pelo uso da espada, a inexistência dos africanos. E aqui ele se refere aos povos africanos em especial. A gente costuma dizer, quando a gente vai estudar essa arquitetura, que ela é a arquitetura da morte. Porque ela é uma arquitetura que se deu pela guerra. Ela é uma arquitetura que se deu pela dominação. Ela é uma arquitetura que se impôs para dizer quem é o herói. Humberto Maturana, ele fala muito sobre o patriarcado, de como nós chegamos no patriarcado quando a gente deixou de agir por cooperação, incidindo sobre nós mesmos numa disputa dentro das nossas sociedades, e dizendo que a linguagem, ele fala, a linguagem instrui a cultura porque ela gera uma relação de pertencimento. E daí ele vai dar vários exemplos de como os homens vão usar determinadas palavras. Ele diz, lutar contra a pobreza e o abuso quando queremos corrigir o que chamamos de injustiça social. Então, você pode usar a palavra corrigir, mas você prefere usar a palavra lutar. Daí ele vai lá e diz, combater a contaminação quando falamos de limpar o meio ambiente. Ele vai dizendo e dando provas de como é que a gente vai se moldando no imaginário e como é que isso vai entrando por meio das palavras. Mas a gente tem muitos outros símbolos. A maioria dos programas de televisão são competições. Nós vamos nos fazendo socialmente a partir das competições. Então, é a batalha do bolo, é a competição do lanche e assim por diante. Você abre uma série de streaming, eles estão vendendo o quê? O casamento. O casamento como uma salvação para aquilo que a gente tem socialmente. Para os problemas ou para as mazelas que a gente tem. E se isso era um produto que a gente falava da televisão americana, ela passou a ser um produto também de outros países asiáticos, por exemplo. Essas cenas, que são cenas do imaginário, elas estão articuladas também dentro desse projeto que eu estou dizendo aqui, que é um projeto de dominação. Porque a gente costuma ver a série, a gente gosta, a gente vê o filme, acha bonito, a gente vê a estátua, fala que bem feita, mas a gente não consegue imaginar como é que aquilo está colocado e como é que aquilo vai se inscrevendo do ponto de vista social e cultural dentro das nossas vidas. Mas, sobretudo, a gente não imagina como é que o homem foi exercendo esse papel a tal ponto de incidir no imaginário que fizesse com que a gente tivesse aqui uma ideia sobre um modelo de masculinidade que tivesse dado. Mas se tem um domínio pela língua e tem um domínio pelo imaginário,
Tem um terceiro que eu acho que é imprescindível, que não caminha sozinho, que é o domínio político. O domínio político que se dá por meio da disputa, que é a disputa de narrativa. O homem, ele é um ser histórico. Ele é um ser que se constrói socialmente. E uma das maiores experiências que se tem quando a gente vai falando desse homem é perceber como dentro da disputa narrativa esse homem vai se colocando de uma maneira que ele vai se tornando universal. O Paul Preciado, que passou pela transição de gênero, ele disse que uma das maiores experiências que ele teve foi quando ele viveu o privilégio da universalidade. Foi quando ele, ao caminhar na rua, foi visto como um homem, sem ser codificado como um homem trans. Porque ele dizia, quando eu fui falar com alguém em razão do uso da testosterona, e aquilo passou a alterar a minha voz, alguém disse para ele, olha, esse homem está falando. Aquilo para ele fez com que ele tomasse para si que é a universalidade como ela se manifesta no nosso meio. A primeira coisa que aprendi como transgênero foi andar pela rua sendo olhado por outros como se eu fosse um homem. Aprendi a olhar em frente, para cima, em vez de mover os olhos para o lado e para baixo. Aprendi a cruzar os olhos dos outros homens sem olhar para baixo e sem sorrir. Mas o mais importante que eu entendi foi como um homem branco no mundo patriarco colonial, poderia ter o privilégio da universalidade pela primeira vez. Se tem o domínio da língua, tem o domínio do imaginário, tem o domínio político que faz com que o homem, dentro desse campo, atue de uma maneira a se considerar o único. E eu vou adiantar uma resposta que eu daria. Quantos homens nós somos? Nós somos um, porque nós somos uma sociedade ocidental, racista, que exclui os homens negros, que exclui os homens trans, que exclui os homens gays, que exclui os homens amarelos, e reivindica para si um único modelo, que é esse modelo que a gente costuma chamar de homo-europeus. O homem branco europeu. É esse modelo que foi construído socialmente e que faz com que a gente consiga entender como é ou por que se combate tanto aquilo que se chama de discurso identitário. Quanto mais você reivindica a identidade, mais você vai perder a universalidade. Quanto mais você perde a universalidade, mais você vai perder um lugar, que é um lugar de privilégio, que vem sendo construído pelos homens sistematicamente, século a século, século a século. E o Carl Schmitt, ele diz que a questão da identidade, ela não deve ser levada em conta dentro de uma democracia, porque a democracia é para satisfazer a vontade geral. Uma democracia, ela deixa de cumprir a sua finalidade quando ela passa a atender demandas que são demandas específicas. Vejam o embate que a gente tem hoje. E por que é tão importante tensionar o tema das masculinidades. Quando não se dá para falar de masculinidades, se a gente não questionar esse homem, que é o homem universal e que, portanto, é o homem branco, que é o homem burguês. Mas o que pretende a universalidade? Ela pretende aniquilar a subjetividade de todo e qualquer ser humano que se pretenda diferente. Eu não gosto da palavra diversidade, porque eu acho que a diversidade ela acaba escamoteando, né, um conjunto de diferenças que a gente pode revelar e a gente acaba colocando todo mundo ali juntos. Mas quando a gente está falando da identidade, a gente precisa, então, necessariamente falar de uma coisa que é a diferença. A diferença que foi escamoteada pelo homem branco quando ele destituiu de humanidade o homem negro. No próximo bloco, se na Idade Média as mulheres foram subjugadas, na Idade Moderna, o que vai acontecer é que as mulheres serão invisibilizadas.
Se queremos pensar em múltiplas possibilidades do que significa ser homem, precisamos pensar nas diferenças que existem entre essas possibilidades. Mas nem sempre a ideia de que corpos e modos de vida são diferentes é usada de forma positiva. Pelo contrário, muitas vezes as diferenças são usadas como justificativa para subjugações e violências. A Annie McClintock, que é uma escritora do Zimbábue, tem um livro que se chama Coro Imperial, e ela vai falar uma coisa de quando Colombo começa a descobrir as Américas, ou invadir as Américas. Na pesquisa que ela faz, dos mapas, dos pergaminhos, ela vai dizer que ele utiliza o termo que é a descoberta das terras virgens. Ele vai feminizando a terra. Em 1492, Cristóvão Colombo, tropeçando pelo Caribe em busca das Índias, escreveu para casa para dizer que antigos marinheiros tinham errado ao pensar que a terra era redonda. Ao contrário, dizia ele, tinha a forma do seio de uma mulher, com uma protuberância no topo, na forma inconfundível de um mamilo, em direção ao qual ele se engrava lentamente. Eles feminizam a terra. E é por isso que o domínio e a reafirmação desse homem que a gente conhece, do Homo europeus, ele se dá pela apropriação. Ele se dá pela violência. Porque ele passa a considerar o corpo da mulher como um corpo estranho, como um corpo que ele não quer, como um corpo que não pode existir, como um corpo que pode ser dominado. Essa explicação ela virá mais tarde. E ela virá quando? No século XVIII, quando se descobre a sexualidade. Porque quando você descobre a sexualidade, você descobre o corpo do homem e da mulher. Mas mesmo na descoberta da sexualidade, quando você vai falar do homem e da mulher, tem uma coisa que vai aparecer, que é o fato de que há uma teoria, que é a teoria do monismo sexual. O corpo da mulher é o corpo do homem imperfeito. O corpo do homem, com todos os seus órgãos perfeitos, não se compara àquele corpo imperfeito que não se desenvolveu suficientemente, portanto, ele é o corpo de uma mulher. Mas é pior do que isso quando a gente vai falar. Porque 1492, para muitos autores, ele é a inauguração de um período que a gente conhece como capitalismo. Ali, eu digo que a gente vai inaugurar um primeiro modelo de masculinidade. Eu vou deixar aqui bem claro uma coisa. Porque não existiam outros? Existiam. Se a gente for estudar Esparta, por exemplo, a gente vai estudar a história da guerra, das marcas no corpo daqueles que iam para a luta. Mas a gente fez um corte histórico aqui, e muitos autores, o Balibar, por exemplo, vai falar do sistema mundo, que inaugura o capitalismo, ele vai falar que ali se inaugura um sistema da qual eu vou denominar de uma masculinidade que é uma masculinidade liberal. Em 1492, o corpo do homem, ele é o corpo que vai se dar por meio de duas figuras, o do conquistador e o do padre. Porque é o período em que existe um movimento que se chama o movimento dos moralistas. E o movimento dos moralistas vai fazer exatamente o quê? Enquanto uns ocupam a terra, outros vão se ocupar de quem? Do corpo. Mas como é que eles se ocupam do corpo? Como eu disse ali, reafirmando o seu e subjugando os outros. É quando vai começar a perseguição do corpo de todo aquele que eles consideram como o corpo do anormal. Quem é o corpo anormal? É o corpo do homem negro, é o corpo do homem trans, que possivelmente é a figura tal qual a gente conhecesse hoje, não era aquela figura, mas que estava ali. Os mouros, os judeus, os árabes, são todos os corpos que são diferentes daquele padrão branco europeu. É esse corpo que passa a ser perseguido, junto com o corpo das mulheres. Porque a tecnologia sexo-gênero, ela vai se implementar de uma forma que vai fazer com que as mulheres sejam subjugadas. E essa relação de subjugação, ela é uma relação que vai se aprofundar, por quê? Se na Idade Média as mulheres foram subjugadas, na Idade Moderna, o que vai acontecer é que as mulheres serão
invisibilizadas. Elas deixam de existir. E elas deixam de existir porque se inaugura um novo período. O filósofo que mais discute a igualdade é o Rousseau. E a gente costuma dizer no nosso grupo de pesquisa que o filósofo que mais provocou a desigualdade foi o Rousseau. Porque à medida que o Rousseau estabeleceu o contrato social, ele também delimitou o espaço público do espaço privado. E o espaço privado se tornou o espaço doméstico, onde as mulheres iam exercer a sua função. Porque retiradas do espaço público, elas não poderiam exercer o seu poder político. Assim como os homens negros também não podiam. Fora o contrato social que estabelece o espaço público e o espaço privado, o Rousseau também inventa a criança. Porque o Rousseau tem um livro que se chama Emílio. O Emílio é um tratado lá com 5 livros. E o que ele vai fazer ali é falar sobre uma educação que é uma educação que se dá para meninos e uma educação que se dá para meninas. E ele diz, as mulheres nascem para o bordado. As mulheres nascem com instinto para a amamentação. Ela é uma obra que passou a ser questionada. 2 autores questionaram, um deles foi a Carole Patman, que diz que na confecção do contrato, o que se fez é se criar um contrato sexual da qual a mulher foi excluída. Mas o Mills vai lá e diz, ao lado do contrato social também se criou um outro contrato, que é o contrato racial, da qual as pessoas negras foram retiradas. Interessante notar que nesse processo de animalização do homem negro, da imperfeição do corpo da mulher, da exclusão de qualquer outro tipo de corpo, um modelo de homem foi se afirmando, que é o do homem branco. Por quê? A partir de 1492, não há produto que tenha sido mais bem pensado, mais bem formulado do que o homem, que é esse homem da universalidade, que é esse homem da modernidade. É esse homem que reproduz um modelo de comportamento da qual as mulheres, gays, trans, negros, continuam saindo daqui. Toda a ética universal, no fundo, é absolutamente particular. É uma ética de classe, de povo escolhido, de héteros, de masculinos, de uma maioria que pretende impor uma ética particular. Então, eles nos impõem, sob uma fachada de universalidade, democracia, ética, moral, unidade, uns padrões para nos conduzir socialmente para neutralizar nossa singularidade. É interessante, portanto, notar que o interesse desse homem universal é homogeneizar as diferenças, é criar uma estratégia em que as diferenças não sejam dadas, não estejam claras, para fazer com que ele possa, de uma maneira ou de outra, prevalecer a partir do outro que ele criou desde a modernidade. Portanto, aquela pergunta, que é a pergunta quantos homens nós somos, deve nos fazer refletir por uma responsabilidade de nos perguntar quantos homens nós queremos ser. Eu comecei dizendo de um incômodo desse binômio que a gente sempre invoca, né? Sobre ser um homem negro, sobre ser um homem trans, sobre ser um homem amarelo, sobre ser um homem gordo e assim por diante. Eu sempre acho que a maior revolução para desfazer desse modelo de homem, que é esse homem da idade moderna, é você assumir que você é negro, que você é trans, que você é amarelo, que você é gay e assim por diante. Porque é por meio dessa reivindicação política e dessa disputa que vai se fazer com que este homem, e esse único homem, ele comece a se desfazer no seio das nossas sociedades. E daí, mais importante do que quantos homens nós somos, é saber quantos homens nós podemos ser. Porque não é verdade que a obra do homem está acabada, que não temos nada a fazer no mundo, que parasitamos o mundo, que basta que marquemos o nosso passo pelo passo do mundo. Ao contrário, a obra do homem apenas começou. E falta ao homem conquistar toda a interdição imobilizada nos recantos do seu fervor. E nenhuma raça possui o monopólio da beleza, da inteligência, da força. E há lugar para todos no encontro marcado da conquista
E sabemos agora que o Sol gira em torno da Terra, iluminando a parcela fixada por nossa única vontade, e que toda estrela cai do céu na Terra pelo nosso comando sem limite. No próximo bloco, esse é o desafio das masculinidades emergentes. É criar um modelo de relação de pertencimento. não é fácil conceber e viver outras masculinidades que não sejam a do homem universal. Estruturas sociais, culturais, familiares e outras muitas vezes reagem contra qualquer tentativa de repensar o que significa ser homem. Mas outros caminhos e possibilidades existem e já começam a fragmentar um modelo único de masculinidade. O Leonardo, ele diz que a sociedade sempre construíram a ideia de homem e masculinidade como tudo aquilo que é oposição à mulher e ao feminino. Como quebrar ou desfazer essa ideia em uma sociedade que insiste em viver sempre nessa oposição do masculino ao feminino? Há vários caminhos. Um deles é o caminho da ressocialização dos homens, do meu ponto de vista. De uma educação, mas que é de uma educação crítica, né? De uma educação que vai fazer com que os homens repensem o seu papel do ponto de vista social, político, econômico, mas que reveja, sobretudo, e eu diria, não há homem que se desconstrua, e não há como fazer isso se a gente não questionar essas estruturas que nos moldam da perspectiva capitalista, racista, misógina. O Didier Eribon, ele fala de uma coisa que é da injúria, né? De como a injúria persegue uma pessoa, especialmente o homem gay, porque não se admite, da perspectiva desse homem universal, desse homem padrão, desse homem viril, qualquer expressão que denote feminilidade. Enquanto os homens não romperem um pacto, que a Cida Bento chamou de pacto da branquitude, mas a gente pode chamar, dar tantos nomes quantos forem, e se colocar, por exemplo, a partir de uma educação crítica na ressocialização de homens e meninos, a gente não vai mudar. Eu acho que o caminho é ressocializar os homens. A Lara te pergunta como ampliar as concepções de masculinidades trabalhando com adolescentes. Em primeiro lugar, a praticar o machismo é a família, não é a escola, né? Eu acho que a escola vem depois, a família está ali ajudando, eu acho que os elementos vão se cruzando, mas a escola ela é um espaço importante, porque ela é um espaço onde se reúne, onde se congregam todas as diferenças possíveis, né? É o espaço onde a gente consegue perceber como é que as diferenças podem coabitar o mesmo espaço, e podem coabitar o mesmo espaço de uma perspectiva que seja da cooperação, como diz o Maturana, que seja de uma perspectiva que seja solidária, que seja de uma perspectiva que seja afetiva, como ensina Bell Hooks. Quando a gente vai colocar essas perspectivas em ação, a gente vai mostrar para jovens, adolescentes, para crianças, enfim, que é necessário que a gente reinscreva uma estrutura em que a gente comece a romper o imaginário desses adolescentes, em que a gente ouça a voz desses adolescentes, em que a gente consiga entender quais são as diferenças que estão colocadas ali e que faça com que eles olhem um para o outro. Fazer com que esses adolescentes não sejam rompidos justamente por essa lógica colonial de se colocar numa situação em que ele está à frente e não com. Se ele não tiver com, a gente não vai conseguir fazer. Mas isso passa por quem educa os educadores, isso passa pelos educadores, isso passa pela família das crianças, para que a gente possa atingir aí com algum sucesso esses adolescentes. O Ricardo, ele diz que a filha dele, a Lúcia, de 9 anos, derrubou um dos 7 anões de jardim que eles têm em casa. Quebrou ele em 3 ou 4 pedaços. E colocou ele num pedestal e escreveu uma placa. Aqui está o homem desconstruído. E aí a pergunta que o Ricardo te faz é, quem é esse homem desconstruído? Eu acho que o homem desconstruído ele não existe. E ele não existe, não significa que ele não poderá existir. Porque esse homem desconstruído é aquele homem que assume a sua plena potência no sentido de estar com, e não no sentido de estar à frente.
no sentido de sair de um lugar, que é esse lugar que a gente vai falar do privilégio, para dar oportunidade para que outras masculinidades se exercitem sem qualquer tipo de perseguição, sem qualquer tipo de dominação, sem qualquer tipo de apropriação sobre o outro. Quando eu falo dessa masculinidade desconstruída, eu falo desse corpo que pode se colocar e que deve se colocar da forma como se entende, da forma como se reconhece, sem que essa masculinidade seja hostilizada por não cumprir aquilo que se convencionou a chamar como regra um modelo de virilidade, de fortaleza, de um corpo saudável, né? O que os homens têm feito, por exemplo, no campo da estética, em que se dão o direito de envelhecer enquanto as mulheres não podem envelhecer, as pesquisas dizem isso. Esse não é o homem desconstruído. O homem desconstruído é aquele que vai permitir que todos os padrões, todos os modelos, eles possam se colocar na disputa dentro da arena pública, né, do campo público da discussão política. Então, esse homem eu acho que não existe completamente. E ele não existe porque a gente vive dentro de uma estrutura que é uma estrutura racializada, classista, e que pratica uma coisa que eu chamo de heteroterrorismo, que é o terrorismo de gênero. Enquanto a gente estiver fazendo essas três coisas, a gente não vai ter como falar de um homem desconstruído. Eu sempre gosto de dizer que eu escrevi um artigo sobre heteroterrorismo, mas não fui eu que inventei o termo, né? Foi a Maria Berenice Dias que falou heteroterrorismo para traduzir aquilo que a gente diz que quando há uma norma compulsória, como a heterossexualidade, o que se pratica aqui é o heteroterrorismo ou o terrorismo de gênero. O que eu considero é que o heteroterrorismo ele é uma expressão que abarca, por exemplo, como uma norma social, que é a norma da heterossexualidade, se impõe como padrão para todas as pessoas. E todas as pessoas estão incluídas homens e mulheres. Homens e mulheres devem nascer a expectativa social de que essas pessoas sejam pessoas heterossexuais. Quando um homem gay não pode exprimir a sua vontade, quando ele não pode exprimir aquilo que ele tem a partir da sua personalidade, que se convenciona chamar de traço de feminilidade, o que se pratica é heteroterrorismo. Porque o terrorismo ele se dá para vencer o outro na sua diferença, para aniquilar aquilo que ele tem como diferença, para aniquilar aquilo que vai fazer com que ele seja reconhecido como sujeito e faça com que ele se pertença. Um Estado que permite esse tipo de coisa é um Estado que pratica heteroterrorismo. Por quê? Porque a norma compulsória da heterossexualidade não foi cumprida. Então, quando eu falo de heteroterrorismo, eu falo de uma perspectiva que é as nossas estruturas, elas convencionam a dizer como determinado sujeito pode ou não pode viver, deve ou não deve praticar a sua sexualidade e assim por diante. Eu uso o heteroterrorismo, ou terrorismo de gênero, porque eu não gosto da palavra homofobia. Porque fobia é sempre uma forma da gente criar uma patologia. Tudo que vem de fobia, ele vem porque ele foi dado a partir de uma patologia médica, de um CID. E falar sobre homofobia é falar de um sujeito que, do ponto de vista social, está doente. E eu acho que ser gay, ser trans, ser bi, não é doença. Portanto, a gente não pode usar esse padrão de homofobia, transfobia e assim por diante para tratar isso. Tem mais uma coisa. Quando se pratica homofobia, essa é uma discussão importante que a gente sempre faz no nosso grupo de pesquisa. Chama atenção o fato de que quando você fala de homofobia, a sua atenção em quem você pensa primeiro. Você pensa sempre naquele que está sofrendo e nunca naquele que praticou o ato. Quando você fala de heteroterrorismo, você está falando daquele que praticou o ato, que é o ato de impor, por exemplo, um padrão, que é um padrão de sexualidade e de identidade. É isso que você está fazendo. Quando você fala de homofobia, você está falando daquela pessoa que sofreu o ato e você esquece do agressor. E eu não estou falando esquece do agressor porque eu defendo uma sociedade penal, mas porque eu estou dizendo que essa pessoa que praticou o ato, que injuriou, que calou, que oprimiu, ela deve ser responsabilizada.
Esse é o desafio das masculinidades emergentes. É criar um modelo de relação de pertencimento. É buscar a consciência e pertencimento. A gente sempre diz, são coisas diferentes, mas que caminham juntas, porque a gente precisa fazer com que essas pessoas pertençam. Não dá para você viver numa sociedade de maioria negra em que negros não são socialmente aceitos, em que eles não estão na política, em que eles não estão nas empresas, em que eles não estão ocupando os lugares na educação, porque senão nós não vamos avançar do ponto de vista social. O desafio é se colocar para vencer aquilo que a gente está chamando, e que eu falei, de virilidade, de privilégio. Eu não gosto da palavra privilégio, porque eu falo, a gente precisa fazer com que a palavra privilégio se transforme em quê? Em prerrogativa, porque as pessoas têm prerrogativa de serem cidadãs, de poder exercer a sua sexualidade da maneira que elas querem. Não há masculinidade possível se ela não for plural, porque um modelo de masculinidade não é possível. Um modelo de masculinidade que quer abarcar os ideais de virilidade, de poder e de dominação, não é um modelo de masculinidade. Por isso que tem disputa. Há vários estudiosos hoje que questionam isso e que falam a esse respeito. A masculinidade negra, a masculinidade trans, é esse corpo que revoluciona. E ele é tão importante do ponto de vista de uma revolução nas masculinidades que o padrão dominante quer se colocar. E ele quer se colocar como aquele que vai vencer os demais. O binômio sexo, gênero, ele deve acabar. Ele deve acabar. A gente devia fazer como se faz, como a Yoronke, ou como se faz no chão dos terreiros, mudar a estrutura de pensamento cartesiana e dizer que nós precisamos de uma nova forma de viver as nossas comunidades, as nossas relações, a partir de um binômio que é a senioridade e o conhecimento. É a idade e o conhecimento que faz uma comunidade. Ninguém vive sem ser os mais velhos. Não há criança que caminhe se ela não tem o exemplo daquele. Mas o que a gente está fazendo é praticando o binômio sexo-gênero. Porque é mais importante saber se minha filha vai casar, se vai ter filhos, se vai me dar netos, se vai viver dentro de uma regra social que foi imposta, de maneira que o corpo dela não seja um corpo que vai ser vilipendiado, que vai ser um corpo que vai ser oprimido, que vai ser... Esse corpo não pode existir. Então, eu acho que a gente precisa mudar o binômio sexo-gênero, porque senão nós não vamos avançar nessa discussão. O binômio sexo-gênero foi dado por uma situação histórica, por um momento histórico, por instituições históricas, como a medicina e a biologia e o direito, e a gente precisa mudar esse padrão de pensamento que foi dado como universal. Quantos homens nós somos? A resposta depende de quantos homens nós queremos ser. Mais discussões, possibilidades e caminhos você encontra no canal do Café Filosófico no YouTube. Eu acho que a gente devia abandonar a palavra virilidade. A gente precisa, por exemplo, falar da vulnerabilidade, ao invés de um lugar que seja um lugar sempre do mais forte, do que mais pode, do que mais faz. É se declarar o não binário, é se declarar queer, é se declarar negro, é se declarar asiático. É isso que vai romper essa bolha e que vai fazer com que a gente passe a entender, portanto, outro homem, mas não esse que está aí.